Muito bom, né, gente? Todas as músicas, em especial essa oração São Francisco, né? A gente gostaria de... Pessoal, as crianças já estão descendo, mas às vezes tem alguma aqui na frente. A escolinha está funcionando, então se tiver alguma criança aí quiser descer, tá? Tem gente lá preparada para ficar com as crianças. Mas esse primeiro momento ele serve realmente para que a gente possa entrar nessa ambiência, né? Essa ambientação, para que a gente possa unir os nossos pensamentos, voltar a Deus, a Jesus, os nossos amigos espirituais, né? Então convido vocês a se sentirem à vontade, mas a fechar os olhos do corpo e abrir os olhos do Espírito. Bom Deus, amigo Jesus, amigos espirituais, companheiros de todos os momentos, de todas as horas. Nós, Senhor, nos reunimos aqui hoje para que juntos possamos receber todos os ensinamentos que foram preparados para esta noite. Mas que nós, Senhor, não possamos ser somente, que viemos aqui somente para escutar, para que possamos sair daqui mais conhecedores e que possamos praticar tudo que nós vamos aqui aprender. Rogamos os mentores da casa, os mentores da região, aqueles companheiros que, assim como nós viemos nessa semana espírita, a equipe espiritual responsável pelo plano espiritual, possam nesse momento envolver o nosso companheiro palestrante que se dispôs a sair do seu lar para vir em nossa casa, passar um pouquinho do seu conhecimento. Que a luz que precipita do alto possa cair sobre todos nós, pacificando, tranquilizando o nosso coração e o nosso espírito. Muito obrigado, que assim seja. Então nós vamos receber aqui Rony Ricardo Maia, vai falar sobre o tema para a gente, vida futura, uma prevenção ao suicídio. Seja bem-vindo. Boa noite a todos. É a primeira vez que eu faço um trabalho de divulgação na cidade. Cataguases, eu estive na juventude, passei aqui uma temporada em 1984, então muito tempo atrás. E com a permissão de Deus aqui estamos para trazer um tema que é realmente uma necessidade para hoje, para ontem, infelizmente para ainda o amanhã. Este flagelo que realmente tem envolvido a nossa sociedade mundial, eu não digo só a brasileira, que é o suicídio, o ato de eliminar a própria vida. Então estamos apresentando, e esta é a mensagem da Noite Vida Futura com o livro que já está exposto à imagem. Livro este, orientado por duas médiuns da cidade de Volta Redonda, quando no lançamento de um outro livro elas me chamaram e me deram a informação que estaria na minha responsabilidade um outro livro que seria com abordagem sobre o suicídio. E aconteceu, nós vamos desenvolver ao longo das apresentações como surgiu essa história deste livro em nossa vida, em nossa responsabilidade. Mas eu quero destacar desde já dois pontos interessantes. Primeiro, essa capa, que está sendo apresentada ao público presente. Eu usei, quando estava fazendo, no caso, estou usando a primeira pessoa do singular por enquanto, daqui a pouco começarei a usar a primeira pessoa do plural nós, porque eu não trabalhei sozinho. Mas ousei criar uma capa, imaginar, idealizar. E pesquisando na internet, achei muito interessante a cerejeira, que ela representa a árvore da vida. E no Japão, é um cerimonial durante uma semana com a sua floração. As pessoas vão para a praça, para os lugares onde tem cerejeira. Bem, o livro foi para a gráfica e quando estava pronto veio uma capa, que não era a que nós esperávamos. Era uma flor com apenas uma borboleta. E a esposa logo estimulou, manda seu arquivo, quem
sabe, eles podem utilizar a sua gráfica? Eu falei, não posso, me intrometendo numa gráfica. Não, manda seu arquivo, quem sabe. E voltei no Google, doutor Google, todo mundo conhece? E essa imagem havia desaparecido, que isso eu busquei lá em 2015. Volto então à editora e passo a imagem. Quem sabe poderia ser esta? Então veio o presente. A capa ficou aqui. Rony pensou, idealizou e ela ficou realmente no livro. E a segunda que eu gosto de enfatizar muito: nada é para mim. Desde o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto livro que já estão em andamento, todos doados integralmente para uma creche espírita de Volta Redonda, Lar Espírita Irmã Zilá, há 20 anos. Eu conheço desde quando estava no papel, eu sou amigo da presidente da casa, quando ela idealizava criar o Lar da Criança Irmã Zilá. E depois, uma vez pronto, inaugurado todo o evento, o prédio, a instituição no caso, ela corajosa colocou na razão social: Lar Espírita Irmã Zilá. E digo aos presentes: ampara 300 crianças carentes no bairro de Volta Redonda, com muito problema com relação a tráfico, prostituição infantil, de tudo um pouco. E reforço: lá são abrigadas 99,9 crianças evangélicas, sem desmerecer, mas mostrando o papel do espírita na sociedade. Uma creche espírita que acolhe 99,9 crianças evangélicas. É um pavilhão de 2 andares, e eu só queria reforçar um detalhe ao público presente de uma emoção que está na minha vida. Com o primeiro livro, Palavras de Consolo, neste pavilhão nós construímos 4 salas de aula. Hoje eu estou aposentado, mas eu fui professor. Então, para o professor ir a um ambiente onde há 4 salas de aula erguidas com um trabalho que não é meu, apenas como intermediário, é uma grata satisfação. Então, quem adquirir o livro, no final tem a imagem da creche, o Lar Espírita Irmã Zilá. Então, são essas considerações iniciais que eu gostaria de fazer para reforçar e começarmos então a apresentar. Como surgiu o livro? Exatamente. 15 de março de 2015, estávamos lançando Palavras de Consolo, bastidores do projeto Ivone Pereira. Durante 6 anos e meio, de 2009 a meados de 2015, fizemos a divulgação sobre a mediunidade de Ivone Pereira, médium atuante do meio espírita, desencarnou em 1984 com um vasto trabalho na seara espírita, mas esquecida dos seus trabalhos. Contemporânea de Chico Xavier, trabalharam juntos, mas esquecida. Então, durante 5 anos e meio, 61 palestras, divulgando a mediunidade. E no dia do lançamento do livro, 2 médiuns me deram um recado. Em uma mesa estava uma médium amiga de uma casa espírita, o evento em Volta Redonda, onde eu sou. O público compareceu para nos prestigiar, para nos apoiar pela causa que abraçamos, que até então já tinha sido divulgado que eu havia doado integralmente ao Lar Espírita Irmã Zilá. Essa primeira médium me chama à sua mesa: Rony, teremos um próximo livro, e será sobre o suicídio. Naquela euforia toda, ouvimos e fomos ver os amigos. Salão cheio, bem cheio. Numa outra mesa, outra médium, não trabalham juntas, nem se conhecem, casas espíritas diferentes, Volta Redonda. Nós temos mais de 50 instituições espíritas fundamentadas em Allan Kardec. E a segunda médium me chama e me dá o mesmo recado: Rony, vem mais. Próximo livro, suicídio. Eu falei, meu Deus do céu, não é possível. Começa o ano de 2015. A amiga Lúcia Gomes, da livraria Girassol, me chama e pede: Rony, precisamos de um folheto, algo simples, para deixar lá na Feira do Livro Espírita em outubro, lá no Memorial Zumbi, onde passam muitas pessoas aflitas, angustiosas, chorosas, precisando de um alento, de uma informação, de um consolo. E muitas das vezes temos que chamar alguém, disponibilizar alguém para ir lá conversar com aquela pessoa, porque ela vai lá desabafar. Veja o que você possa fazer. A inspiração: condense os parágrafos de Palavras de Consolo, inspiração do mentor querido que me acompanha, Frei Mário. E terás o livro Suicídio, Evite-o. Aqui está aqui o livreto de 6 páginas, frente e verso, 3 folhas, frente e verso 6. Deixei a cópia com luzinha ainda há pouco, que é distribuição gratuita, nós mandamos fazer em gráfica. E digo ao público presente: é igual fornada de pão. Desde outubro de 2015,
O que fazemos acaba. Então, estou deixando com Luzia para que haja interesse em fazer cópias, possa encaminhar o arquivo também, para ter o arquivo original, imprimir. É a nossa obrigação com este livreto. E em dezembro de 2015, a mensagem psicografada pela amiga Norma Sueli, a entidade espiritual Luiz, da equipe de Ivone Pereira, trazendo um recado a mim, que sim, estava sob minha responsabilidade no livro sobre suicídio. E vou trazer a primeira frase e nós vamos encerrar com a última frase, ficará para o encerramento. E nos dizia assim a entidade espiritual: a colcha terá muitos retalhos. Então vamos fazer a pausa e vamos continuar. A apresentação é de Denise Corrêa de Macedo. Ela é autora, no caso é escritora, através do espírito Arnaud Limier, do livro Leila, a filha de Charles, que eu assisti em Valença com o Namastê de forma brilhante quando eles estiveram lá apresentando a peça. Orson Peter Carrara, nosso amigo da cidade de Matão, de São Paulo, faz um prefácio emocionante apresentando o livro. Dois médios, já citada a Norma Sueli Lima de Oliveira e o Roberto Fonseca, estão neste livro. Roberto traz a mensagem da entidade espiritual Esther, que faz o fechamento do livro. Ele é do Centro Espírita Francisco Cândido Xavier, em Itatiaia. Eu, em Volta Redonda, para vermos a universalidade dos espíritos. Esther, a entidade espiritual, faz a síntese do livro, mas lá em Itatiaia. Apenas pedi ao amigo Roberto uma mensagem, se for possível. Imediatamente de pronto nos atendeu. E Norma com a mensagem de Ivone Pereira, nos encorajando, nos colocando adiante, com o receio que estávamos de uma crise financeira no estado do Rio. Como lançar um livro? Como fazer? E digo ao público presente, lançamos 1000 livros em 20 de agosto de 2017. Hoje nós temos em Volta Redonda uma caixa com 80 livros. Vencemos a crise, viajamos, porque nós estamos atendendo duas causas. A material, as crianças. A segunda é espiritual, os candidatos, os propensos, os que intencionam buscar o suicídio. Estamos acalmando, levando o livro adiante. E reforçando mais uma vez, direitos cedidos, Lar Espírita Irmã Zilá. Aqui a propaganda, o folder da época, e quem apresentou para todos nós em Volta Redonda, meu prezado amigo Carlos Alberto Filgueira Santana. Meu prezadíssimo Santana, que eu sei que ele vem muito em Cataguás, já me encontrou diversas vezes. Eu não teria condições de apresentar o livro que eu me emocionaria. Como no primeiro livro também convidei meu prezado Santana, ele veio e repetiu, como ele está sempre comigo, sempre disposto a trabalharmos juntos, e ele que fez a apresentação para o público no lançamento de Palavras de Consolo e também Vida Futura, ele que apresentou para o público no dia 20 de agosto. 11 meses se passaram e nós chegamos com uma conclusão. Sim, é possível vencer uma crise quando se disponibiliza, quando há uma intenção, não pretendendo ser aquele que faz, mas com vontade de atender, de servir, como está aqui demonstrando. Denise Corrêa de Macedo faz a apresentação e escolhemos esse texto que ela nos deixa na apresentação a pelo livro. Caros irmãos, eis o livro como remédio ao viajor cansado que busca entender os porquês de seu sofrimento. Nele há o conhecimento que conforta, no sentido de dar a entender os motivos das aflições e provas. Mais rápido se recupera aquele que sabe onde está o mal. É aquele que tem a intenção, aquele que já está pensando, aquele que já está plasmando a ideia na mente. Com leituras não só desse livro, outras mais edificantes, ele pode realmente disponibilizar o pensamento para outras ideias, não agravar ainda mais o seu sofrimento. Orson, no prefácio, fala exatamente o que nós pensamos. Então, nos identificamos com este parágrafo do prefácio de Orson. O suicídio sempre provocou imensa compaixão, numa mistura de lamento e tristeza profunda. Parece-nos que falhamos, de alguma forma, com a pessoa que desistiu da vida. Este é o texto escolhido. E realmente é assim que sentimos. Por estarmos tantos anos com o assunto, desde 2003, quando buscamos os livros Memórias de Suicida, Recordações à Mediunidade, Devassando o Invisível, de Ivone Pereira,
começamos a ver a necessidade de acalmar pessoas. Então são mais de 15 anos trabalhando com esse assunto. Fizemos 2 anos e meio, eu e Norma Soli, bate-papo com as mocidades espíritas da região sul-fluminense. 1 ano e meio divulgando a obra Memória de um Suicida. Os depoimentos, os desabafos nos finais das palestras são os mais variados. Sempre aqueles pesarosos ou aqueles sofridos que vêm falar conosco. Eu pensei nisso hoje à tarde. Eu não sei como, eu vim te ouvir e a palestra sobre esse assunto. Eu também não sei outras histórias. Eu passando pela rua, eu adentrei esse centro espírita. E eu estou vendo que a palestra exatamente encaixou nas minhas necessidades. Então são muitos relatos identificados com isso aqui. E quando acontece, como recentemente em Volta Redonda, como ainda há pouco a minha esposa manda um WhatsApp de uma cidade aqui no interior de Minas, onde ela está com meu filho, um caso com um jovem. Eu venho de Bebedouro, São Paulo, onde no domingo aconteceu um suicídio com uma pessoa muito conhecida da cidade. Então isso nos choca, porque nós estamos trabalhando no assunto há tanto tempo. E estamos indo e por onde chega um acontecimento. Ou seja, estamos num momento de muito cuidado, de muita atenção e precisamos esclarecer e consolar. É o papel da doutrina espírita para tudo isso. Então, a introdução do livro. Buscamos, então, o Evangelho segundo o Espiritismo, Meu Reino é deste Mundo, capítulo 2, onde Allan Kardec desenvolve, através da passagem de João, o encontro de Jesus com Pôncio Pilatos, que determinou a sua condenação, que ele ficou perturbadíssimo e levou o homem, o mestre, aquele homem com autossublimação, para exatamente a multidão definir. Ele tinha se isentado, ele tinha percebido que ele estava diante de um ser grandioso e inocente. E vai a população decidir entre Barrabás e Jesus, e optam por Jesus. Mas antes nós temos o diálogo. Perguntando, tu és rei? Ele repete, devolve a pergunta, tu o dizes, mas meu reino não é deste mundo. Fazendo então uma menção, uma referência à vida que segue, a uma vida futura. Então Kardec abre sua explicação dizendo, Jesus claramente se refere à vida futura em diversas circunstâncias. Daí começamos a perceber o título do livro, porque todas as citações escolhidas vinham termo vida futura. E volta e meia buscamos nova citação, vida futura. Então ficou com o título Vida Futura. Trabalhamos o ser imortal, todos nós, criados em algum ponto na eternidade. Não sabemos quando é que chegamos como princípios inteligentes ou espíritos. Mas passando pelas fieiras reencarnatórias, estamos nós hoje reencarnados. Já vivemos muito. Somos aqueles seres imortais. Estão também nos ouvindo os suicidas, os espíritos que foram trazidos. Noutras palavras, o princípio inteligente, o ser imortal. A vida ou a existência, ela tem 2 estágios: físico, corpóreo. Segundo estágio, extrafísico, a vida espiritual. Então a vida segue, a vida não para, a vida continua, é incessante. Este cuidado que nós começamos a despertar então na introdução, trabalhando a valorização da vida, e como o livro estava sendo trazido a nós em 2015, era o auge dos refugiados, aportando no continente, vindo da África ou do Oriente Médio, mas aportando no continente europeu, pelo mar Egeu, ilhas gregas, ou pelo mar Mediterrâneo, pela França, pela Itália, Espanha, Portugal. E o que mais nos impressionava naquela época era virem de forma arriscada. Eles não procuravam suicídio, pelo contrário. Eles estavam saindo de momentos opressores, na Síria, guerra civil. Eles, se ficassem, iam pegar as meninas para a prostituição infantil, ou os jovens menininhos para serem futuros soldados. Então aquelas travessias arriscadíssimas em botes infláveis, navios pesqueiros, navios que eles vendiam para eles uma passagem de alto risco. E começamos então a fazer o entrelaçamento. E quantos tantos, contudo, procurando exterminar a própria vida. E começamos a desenvolver nesse sentido. Para dar a entender, aquele que vai buscar um texto, a leitura, tem gente lutando pela vida em piores condições e eu ainda tenho recurso. Eu tenho mente, eu tenho pensamento, eu tenho ações, eu tenho saúde.
Eles estão chegando pela Europa e muitos estão sendo deportados de volta. Nós estamos acompanhando, continua. Estados Unidos, todo o público aqui presente vai lembrar o que aconteceu recentemente. Crianças isoladas dos pais na imigração irregular. Isso é risco de vida. E quantos tantos pensando exatamente em disponibilizar, acabar com uma existência com tanto pela frente. Então nós temos que meditar e pensar um pouco a respeito. 1 milhão de refugiados aportaram no continente europeu em 2015. Isso é estatística de 2016 na Globo.com. Mas para termos uma ideia que contingente de pessoas arriscaram, conseguiram, muitos naufragaram e muitos sobreviveram. Vamos só reforçar, não é suicídio coletivo. Não havendo a intenção, como não há, é uma fuga. Deus leva tudo em conta. Aqueles que naufragaram, aqueles que afogaram, aqueles que não conseguiram vencer. Então vamos enfatizar bem nesse sentido. E fechamos então a introdução com 2 seres contemporâneos de Jesus que buscaram o suicídio. O próprio Pôncio Pilatos, que foi destituído do seu poder na Galileia, ele volta por causa dos mandos e desmandos com o povo samaritano, ele volta e perde todo o seu poder. Quem nos conta é Emmanuel, no livro Há 2000 anos, através de Chico Xavier. Ele perdendo tudo isso, ele vai então para Viena, nas Galhas, hoje a Áustria. E aí ele busca o suicídio como ruptura de sua vida. Nem o encontro com Jesus modificou o ponto de vista de um homem egoísta, de um homem que tinha um temperamento muito difícil como Pôncio Pilatos. O outro, muito conhecido no meio, nosso meio cristão, Judas Iscariotes. Isso está no livro Crônicas de Além Túmulo, através de Humberto de Campos, que é o Espírito para Chico Xavier, contando como ele se sentia no plano espiritual, depois de 15 séculos, devido ao seu enforcamento na época de Jesus, arrependido, que ele tem exatamente a referência na terra ligado à traição, como traidor. Como isso lhe pesou enquanto espírito, mas bem mais refeito, dá o seu depoimento no livro a Humberto de Campos e psicografado por Chico. 2 suicídios que para nós vermos que o suicídio está na civilização humana desde que a civilização começou a ser organizada. Em outras palavras, é um acontecimento que marca a história de todas as civilizações, infelizmente. Então, o capítulo 1 vai tratar exatamente do suicídio. Escolhemos, então, o Livro dos Espíritos, 4ª parte, Esperanças e Consolações, capítulo 1, Penas e Gozos Terrestres. Questões 943 a 957. Todas as questões comentadas e contextualizadas. Para este momento, vamos trabalhar apenas as duas, 943 e 957. 943, Kardec perguntou: qual em geral as razões para as pessoas terem desgosto pela vida? A resposta são 3. Ociosidade, a pessoa não se ocupa. Está sempre com momentos vagos e pensamento livre, muitas das vezes vai buscar pensamentos que não são apropriados. Interferências espirituais. Falta de fé, não acredita numa força superior, num Deus supremo, numa entidade que pode nos prover com muita superioridade. E o outro que nós vamos trabalhar mais em seguida, que é a chamada saciedade. Nada abastece essa pessoa, quer sempre mais, nada lhe sacia. E buscando sempre muito, ela se perde também e acaba descambando para o ato infeliz do suicídio. Então são as 2 questões. 957, Kardec faz a pergunta, já fechando as questões: qual em geral é o estado do suicida quando ele tem percepção, quando começa a despertar, após todo o processo de repercussão que ele tem no espírito do ato causado? A resposta, bem, é muito geral. Varia de um para o outro. Alguns despertam imediatamente, logo no início, percebendo-se suicida, outros não, demora séculos, milênios. Dependerá. Isso palavras nossas interpretando. Mas uma palavra é comum a todos. Essa palavra está geralmente em itálico, destacada em todas as traduções de O Livro dos Espíritos. Desapontamento. Ou seja,
então a vida continua. Então tudo que eu fiz não me adiantou de nada, e abalado, arrasado, traumatizado com o ato derradeiro, eles começam então a pedir ajuda. Vamos ver isso mais adiante. Trouxemos então o céu e o inferno. Segunda parte, que vem os exemplos e vem os suicidas, com capítulo destinados só a eles, através de Kardec, organizado isso com os médios que receberam as mensagens. Descrevemos todos eles em síntese e escolhemos um para destacar: François Simon Louvet. Por que este? Um ateu. A maioria são assim. Arrependido começa a pedir: orem por mim. Ele já chega na reunião, na invocação a este, através do guia do médium, que está recebendo a mensagem, da equipe de Kardec na época, já pedindo peça, ele começou a entender. Louvet, qual é a história? Ele trabalhava no Ancoradouro, em Paris. Ele, desgostoso, com problemas vários, pessoais, com relação à sua vida, não aceitando o problema que ele vivia, ele resolve subir nessa torre, próxima a esse Ancoradouro, e se joga nos pedregulhos à beira do rio. Ali ele acaba a sua existência. O ato plasmado, determinado em mente, que ele tem é a queda continuada, como a maioria dos suicidas. É o último momento, enforcamento, é o tiro, é o corte, o que for, é aquilo ali que vai ficar gravado quando ele começa a despertar. E Louvet traz então naquele momento que ele está caindo, ele continua caindo, ele não percebe que ele já é um espírito já recolhido. É um momento traumático que traz na mente. Ou seja, continuo caindo, orem por mim. Então ele é acalmado e começa então a doutrinação com os espíritos e o médium que recebe a psicografia, esclarecendo, pedindo prece, orando para acalmá-lo. Então é o destaque do céu e inferno que nós trazemos para o público. E os dois clássicos, Romeu e Julieta, Ana Karenina. Vamos na síntese de Romeu e Julieta. Por que esse clássico de William Shakespeare? Porque na questão 956 tem aquela pergunta de Kardec: por que que em geral um ser e o outro, que são cônjuges ou namorados ou almas afins que estão juntas, pensam em se matar quando perde o outro? Então Romeu e Julieta é um clássico para isso. Ela, na esperança de ficar com Romeu, ela também se mata, uma vez arrefeita. Vamos à história de Shakespeare. Duas famílias opostas, Montecchi de Romeu, Capuleto de Julieta. Os dois se namoram, mas ela é prometida ao outro, a Paris. Ela então foge para ficar com seu amante, apaixonado por ela, Romeu. Ela então inventa uma morte aparente, tomando uma poção que daria um sono profundo, ficaria como sempre morta, letargia. E ela lá naquele ambiente, ela estava sepultada, numa morte aparente. Romeu vai visitá-la. Desesperado, ele pega um punhal e se mata. Ela acorda do sono profundo, vê Romeu morto, pega a adaga também e se mata. Então chegam as famílias e reconciliam, vendo o pesar que eles causaram com a morte dos dois. Isto aí, através de novelas, de filmes, de montagens teatrais, há séculos, 5 séculos, esse romance é do século XVI, essa tragédia shakespeariana, vem estimulando os jovens a buscar a morte para encontrar. Em Volta Redonda, o jovem se joga do 11º andar e deixa uma carta. A namorada havia rompido com ele. Ou seja, vários relacionamentos desfeitos ou perdidos, a outra parte, sentindo-se lesada, busca esse ato infeliz, nefasto, com uma solução para pensar, ou mudar, ou tentar reencontrar a outra parte. E está provado que não é assim. No mesmo céu e inferno, nós temos o chamado duplo suicídio. Palmire, senhor C, senhor B. Palmire é casada com o senhor C, amante do senhor B. Programa o suicídio. Chegam no plano espiritual, evocados para a equipe de Kardec nas reuniões mediúnicas, vem Palmire e senhor B, e não se identificam. Não se reconhecem, os dois espíritos estão juntos na mesma reunião mediúnica, para provar a todos nós que é um engano aquele que se mata da esperança de encontrar o seu companheiro ou sua companheira. E Ana Karenina, o clássico de Leon Tolstói. Estou vendo o grupo Namastê, que apresentou tão bem Leila, a filha de Charles, Leila, a vida anterior de Ivone. Ela foi induzida ao suicídio porque era um clássico do século XIX, Ana Karenina. E ela justamente buscou o suicídio que ela havia lido Ana Karenina, Leila no caso, desesperada com a morte da filha e do marido.
E Ana Karenina, em síntese, é um livro com 2 volumes, 8 partes. Centralizamos mais na personagem central para desenvolver por que ela buscou o suicídio. Então, Ana Karenina vem de São Petersburgo para Moscou para reconciliar o irmão dela que estava em processo de separação com a esposa. Vejamos o que é o destino. Ela, nesse trem, conforme a narrativa de Tolstói, ela se deixa seduzir quando ela chega em Moscou por Vronsky, um militar sedutor, um homem que envolvia com todas as mulheres. Ela, mulher à frente de um seu tempo, uma mulher moderna para a Rússia czarista, no século XIX, aceita os galanteios e se torna amante de Vronsky. Mas ela, casada em São Petersburgo, marido e filho. O marido a perdoa quando descobre o adultério, mas ela resolve fugir com Vronsky e viver no anonimato. Mas ele tem que abandonar a carreira militar, porque ele também é marido, não aceita essa condição dele irregular. Mesmo assim, ela continua com ele sabendo que ele era um sedutor, mas não atraía. E aí ele passa a ser um trabalhador autônomo, que ele não era mais militar, ele precisava de alguma coisa para sobreviver. Ela cria uma imagem de traição, de adultério. E com isso ela vai plasmando o que ela havia visto quando ela chegou em Moscou. Ela, na estação do trem, ela vê que a locomotiva se movimenta, o maquinista desceu para averiguar alguma coisa, a maquinista em movimento, ele morre atropelado. Ela tem uma premonição de como seria seu final, e ela assim faz. Ela apanha um trem, viaja em busca de Vronsky, salta em uma estação, desce para a linha do trem e fica esperando a locomotiva se movimentar. A locomotiva se movimentou, ela se arrepende e levanta. Quando ela se levanta, já está ali, parte pelo suicídio. Um clássico que Leon Tolstói tem este peso na imortalidade, ou seja, na espiritualidade, no plano espiritual, como aquele clássico que induziu diversas jovens a buscarem o suicídio. Pela obra, virou um clássico no século anterior, século XIX. A ponto de várias jovens buscarem o exemplo dessa heroína. Como lhe pesou no cômputo espiritual, ele dá então uma mensagem através de Ivone Pereira no livro chamado Ressurreição e Vida. E é a citação que nós escolhemos para encerrar este capítulo 1, onde Tolstói dá um outro enfoque. Aquele que pregou a existência no lado mais material, com pinceladas espirituais muito vagas, agora vem trabalhando de uma maneira totalmente a favor e destacando aquilo que ele sente como peso em sua consciência, ou seja, trabalhando a imortalidade da alma. É a mensagem que nós terminamos o capítulo 1. Vamos ao capítulo 2. Causas do suicídio. Achei muito interessante quando Luzia me encaminhou a programação da Semana Espírita de Cataguases e vi que nós já tivemos apresentado esquizofrenia, não foi? Transtorno bipolar. São os assuntos que estão aqui que demonstram as causas do suicídio à luz da ciência, no caso da psiquiatria. Depressão está em primeiro lugar. Por quê? É conhecida como mal do século. Vem aí atendendo, infelizmente, a muitos anseios esse problema gravíssimo e cada vez mais e mais e mais o ser depressivo, acabrunhado, triste, não dá sinais. É silenciosa. Aos poucos vai instalando e a pessoa vai se fechando. Vem do latim chamado depressio, fechar para dentro, comprimir. E com este lado fechado, a pessoa começa a se isolar. Isolada, com o tempo, ela vai programar o ato derradeiro. Há tratamentos, os antidepressivos, acompanhamento psiquiátrico, acompanhamento terapêutico, psicológico, ou seja, há intervenção clínica e espiritual quando encontra, então, um apoio, uma conversa, uma leitura edificante para se erguer. Transtorno bipolar. São alternâncias em nossos neurotransmissores. São os nossos neurônios com as células nervosas, ora injetando euforia, ora injetando apatia ou tristeza. Nesses momentos graves de um ou de outro, euforia ou alegria, dá o surto e a pessoa realmente busca o suicídio, um processo de total desequilíbrio. Problema crônico, tem o tratamento, tem como acompanhar. Para todos esses dois, há acompanhamento.
transtornos mentais, estamos numa casa espírita muito peculiar ouvir o termo influenciação. Se nós somos um ser pensante, nós vamos ouvir pensamentos, como está na questão 459 do Livro dos Espíritos. São os espíritos que muitas das vezes nos informam, direcionam, instilam ideias. Mas o pensamento primeiro que vem é nosso. As outras ideias são trazidas por entidades espirituais que vagueiam e estão ao nosso derredor. Quando há um transtorno mental, é porque há influenciação perniciosa e muitas das vezes negativa. Quantas histórias ouvimos? Estou ouvindo vozes. Estão me pedindo para se jogar da janela. Estão pedindo que eu me jogue daqui, ou amarre uma gravata, ou elimine a minha vida, ou busque o suicídio. Infelizmente temos ouvido. Então, neste caso, é a hora de pedir ajuda, como no atendimento fraterno das casas espíritas, nós vamos trazer em seguida. Esquizofrenia vem da palavra em grego, esquizo, divisão, frene, mente dividida. A mediunidade, porque a pessoa vê entidades, confabula com elas, conversa, está o tempo todo com os seres extracorpóreos. Para o lado clínico é uma alucinação, não admite a existência dos espíritos, mas há tratamento. O problema é que tem que haver, no caso, uma internação devido aos surtos que a pessoa tem quando ele é um esquizofrênico. E nestes surtos, muitas das vezes, num abalo total, ele pode buscar e romper a sua vida com um objeto cortante, uma queda, ou alguma forma brusca que ele acabe buscando autocídio ou suicídio. Drogadição é provado para todos nós que toda substância diferente ao nosso organismo, que é composto por atitudes e alimentações saudáveis, irá reagir. Imaginemos então, ingerimos substâncias tóxicas, nocivas, todo o corpo começará a trabalhar para reagir. Em alto grau é o chamado suicídio indireto, porque aos poucos a pessoa encurtará uma existência com essa agressão, álcool, fumo ou drogas. E mais, entrará no plano espiritual como suicida. Em nosso lar, a chegada de André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier, as entidades, os espíritos gritando a ele, suicida, suicida. E ele não entendendo, porque eu não pratiquei o suicídio, mas ele, com o comportamento dele na Terra, ele simplesmente antecipou a sua chegada ao plano espiritual. Então, muito cuidado. Porque aquilo que está lesando hoje o corpo físico, fatalmente lesará o perispírito, e o espírito programado para tanto tempo de vida encurtará e viverá menos. E é um suicídio indireto. O direto é aquele que busca de um pronto. Morte pela faca, ou corte, ou instrumento cortante, a queda, o enforcamento, o tiro, ou outra forma que a pessoa antecipou e ali terminou a existência da forma direta. Indireta são essas causas. E outras causas estão na nossa sociedade. Bullying, desemprego, falências, problemas diversos estão na nossa sociedade. E muitos irmãos nossos buscando no ato desesperador, ou na falência, ou outros problemas, exatamente a eliminação. Uma das histórias fortes que vamos fazer nessa noite, nós vamos pedir a permissão, porque é fato. Não vamos contar detalhadamente, vamos apenas contar. Nossa amiga, trabalhadora no atendimento fraterno de um centro, é surpreendida com uma pessoa que entrou armada no centro e colocou a arma em cima e na frente dela. Olha, eu vim aqui, se você não me convencer, eu já estou com a arma, eu vou me matar. Ela que levou um impacto, começou a pedir calma, orou, pediu um mentor dela, do trabalho que ela faz, e aí ela ficou em diálogo com ele durante 1h30, quase 2 horas. Com a graça de Deus, ele estava convencido menos desesperado. Mas uma das mais chocantes, uma outra amiga, de outra cidade, com atendimento fraterno, me disse assim: Moni, abrimos mais um dia de atendimento fraterno, não estamos dando conta, estão vindo muitos candidatos. Muitos intencionados a eliminar a existência. Está praticamente como se fosse uma onda, vindo e invadindo pensamentos. É impressionante, ela colocou mais um dia de atendimento na casa espírita devido à quantidade de pessoas procurando para se aconselhar, se acalmar e ouvir. Esta mesma amiga me conta o seguinte: eu estava no ônibus, quando eu olhei no ônibus, eu vi um livreto.
E falei, nossa, é o livreto do Rony, que coisa interessante. Diz ela que tem um pouco de abelhuda. Ela olhou para o lado, viu que a moça estava lendo o livreto. Ela logo pensou, que bom, eu deixei lá no centro espírita, a pessoa passou e pegou. E aí ela tem uma grata surpresa. Graças a Deus estamos acudindo. Entra uma outra passageira e senta do lado da outra que já estava folheando e pega e enxuga 2 lágrimas que ela percebeu ela passando a mão nos 2 olhos. Isso toda ela falou, tem uma de abelhuda e fiquei acompanhando o que estava acontecendo. E a senhora disse a outra de onde ela recebeu o livreto. Pois é, conseguiram tirá-lo do rio pela 2ª vez. Em outras palavras, alguém que está tentando suicidar na casa dela, e ela recebe esse folheto que gratuitamente estamos distribuindo. E ela me dá esse retorno. Como já chegou numa cidade bem longe de São Paulo, a pessoa na recepção, deixando o livreto para fazer cópia, do lado dele uma jovem chega pedindo socorro no centro que tinha tentado suicídio no dia anterior. Ela vê o livreto e fala, é seu, pode levar. Então são coisas, são fatos, são intenções, são momentos que nós temos que reagir. Que seja pouco, mas é a parte que nós temos que fazer, a nossa parcela para acudir estas causas que estão aí na nossa sociedade. São diversas. E os exemplos, Alberto Santos Dumont, Getúlio Vargas, ou Getúlio Dornelles Vargas e Ivone Dom Manuel Pereira. O exemplo de Santos Dumont está no livro chamado Ícaro Redimido, a história de Santos Dumont no plano espiritual. Como que, através do médium Gilson Freire, pelo espírito Adamastor, Santos Dumont um ser depressivo. Ele já tinha depressão, que ele não casou, não teve filhos, um homem muito arredio da sociedade, vivia excluído, mas condecorado pela invenção no exterior, em Paris, com vários prêmios por causa da invenção do avião. Mas lhe causava muito pesar saber que o avião estava sendo utilizado na Primeira Guerra Mundial. Então os parentes dele resolveram trazer para o Brasil de volta, para ele não ficar lá com esse problema. E disponibilizam Jorge Santos Dumont, o sobrinho, para passar a acompanhar Santos Dumont. Na década de 30, em São Paulo, estava tendo motins, rebeliões por causa do governo Vargas. E utilizava os aviões de pequeno porte para levar soldados para separar ou acabar com as manifestações populares. Ele, ouvindo aquilo tudo, ele começou a ficar muito apavorado. Resolveram então retirar Santos Dumont e levá-lo para o Guarujá, que é uma cidade do litoral paulista. O que acontece? Ele espera Jorge sair do hotel onde ele estava instalado, vai para o banheiro, amarra 2 gravatas em um cano e ali terminou a existência com um enforcamento. Vamos encurtar para contar. Ele então, no plano espiritual, no Vale do Suicida, ele só é recolhido quando ele passa a orar a Maria, Mãe de Jesus, a nossa Mãe Santíssima. Aí ele é recolhido, levado para uma colônia espiritual e lá é programada então uma reencarnação nele por 3 meses apenas para reparar essa região. Porque como na Terra, lá também é feita a traqueostomia. Para reparar essa região toda lesada, toda estrangulada do pescoço, na região da glote. Então ele, para recuperar um pouco mais o perispírito totalmente lesado, sem vigor, foi preciso reencarnar na relação de uma prostituta que no passado tiveram a convivência com ele, aceita ceder o ventre para este espírito, reencarnado em fase embrionária, 3 meses, ao rompimento, ao aborto, ele volta, mas um pouco mais refeito nessa condição. Isso tudo é o olhar piedoso do Pai de amor e bondade. Deu esse espírito uma forma de começar, então, o refazimento. Mas, no final, ele vem na Segunda Guerra Mundial nas caravanas, nas falanges espíritas socorristas, e acompanha, apesar do trauma com os aviões, os combatentes e soldados que eram mortos nos combates da Segunda Guerra Mundial e ajuda naquele trabalho socorrista, ou seja, bem mais recuperado. Getúlio Dornelles Vargas ficou quase que 2 décadas no poder, de 1930 a 1954, com poucas saídas, mas 3 governos. Em 1954 ele é pedido para renunciar e não aceita. Então, no Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, no quarto, com uma arma, deixa uma carta à nação. Saio dessa vida para entrar na história. E com um tiro ele lesou como suicida a região coronária. Chega no plano espiritual e começa todo o trabalho tal qual Santos Dumont. O livro Getúlio em 2 Mundos, pelo Espírito Essa de Queiroz e a médium Evandra Canuti. É refeito. A primeira parte é a parte histórica, a segunda parte é a parte dele no plano espiritual. A histórica demonstrando
que foi a primeira existência dele no Brasil. Um homem que já tinha todo o conhecimento, o poder, uma liderança, mas com o egoísmo e orgulho muito latente, muito forte. Não admitiu renunciar. Preferiu o suicídio para se comprometer ainda mais. O final do livro é emocionante. Ele já bem mais refeito, mas a região recomposta, ele faz uma nova carta à nação, redimido, recuperado, pedindo perdão a Deus, entoando um pedido como aquele que entendia de uma força superior. Ou seja, o ateu começa a admitir uma força suprema. É uma belíssima carta que fecha o livro Getúlio e Dois Puntos. Ivone Pereira com 2 vidas com suicídio computados. No livro O Drama da Bretanha, como André de Guzmán. E o livro Recordações e Mediunidade está apenas a letra L. E agora nós temos um livro autorizado pelo plano espiritual devido à incidência de suicídio entre jovens. O livro não preparado e não programado e não lançado na época quando ela estava reencarnada seria de mais exposição, segundo a própria Dr. Bezerra de Menezes não autorizou, e agora veio, através do espírito Arnaud Nimier, que era o obsessor de André de Guzmán, que recuperado, perdoado, vem então trazer a história através das mãos e psicografia de Denise Correia de Macedo. Como lê então o suicídio na vida anterior à vida de Ivone. Então, 2 suicídios e o trabalho extremado que ela fez enquanto esteve reencarnada, alertando, orientando, autora do livro Memórias Suicida através de Camilo Castelo Branco. Noutras palavras, fez o trabalho contrário e continua no plano espiritual com sua falange, como neste momento está a falange de Ivone Pereira, nos atendendo com os espíritos suicidas aqui trazidos para começar o trabalho de refazimento, instrução e orientação para o seu verdadeiro estágio e recuperando-se, a maioria jovens. São levados para os prontos-socorros espirituais, hospitais, abrigos para começar todo um trabalho de ajuda a esses espíritos. É o trabalho de Ivone que continua no plano espiritual, tal qual quando esteve na Terra. Alertando, instruindo e, acima de tudo, ajudando espíritos em processos tão tristes como é o ato do suicídio. Os efeitos, capítulo 3, trouxemos novamente para esclarecer pelo arma de fogo o exemplo de Getúlio Vargas, enforcamento de Getúlio Vargas, explosão e retaliação e os relatos das famílias. Bem, no caso de arma de fogo, volta então Getúlio Vargas explicando como foi esse trabalho de recomposição, que o espírito, ele terá plasmado em seu pensamento, em sua inteligência, que é o que lhe dá todo o processo de conhecimento, o último ato. Então é o sangue a esvair ou a escorrer, é o processo de penetração, é o impacto da arma, é o último momento gravado e que está ali como uma lembrança continuada. Imaginemos que pensar, que martírio, que flagelo da mente desse ser que é o espírito suicida. Então, para ele começar a se regular, ele foi recolhido e tratado numa colônia pelos empenhos que ele havia tido como poder do Brasil. Então, nem tudo se perdeu. Deus leva tudo em conta. O favorecimento das leis trabalhistas, o trabalho que ele teve de ajudar os mais necessitados, Getúlio no caso, isso contou para ajudá-lo. Então, tudo é pesado. Até aqueles que são induzidos ao suicídio. Não sabem como estão sendo aprisionados ou envolvidos e buscam esse ato derradeiro. É computado também atenuantes. Não há de forma alguma que fique esclarecido nessa noite. Jamais a palavra Deus castiga. Não. Deus, Pai de amor e bondade, a todos ajuda. Até aquele que comete a infração de um ato contra a própria lei de Deus, que é o suicídio. Não duvidemos, acreditemos dessa forma. Enforcamento, já contamos de Santos Dumont. É esse estrangulamento dessa região totalmente lesada, abalada, destruída, que precisa revigorar. Junto a essa história, uma outra contada por uma médium, para mim. Na família dela, um suicídio pelo tiro. Precisou reencarnar, ela teve essa informação por psicografia, reencarnou na família dela, realmente a criança ficou dias para começar a recuperar a região auricular.
pouco estágio da matéria já revigora, porque começam a injetar novos genes, constituição corpórea, para revigorar o espírito que lembra do trauma gravado na região lesada, ou pelo tiro, enforcamento, ou ato buscado. Explosão realmente nos impressionou demais quando lemos. O livro chama-se Perispírito e suas modelações, não é psicografia, de cunho autoral, de Luiz Gonzaga Pinheiro. E ele traz o exemplo de uma granada. E a semana acompanhamos um homem-bomba lá no Oriente Médio que entrou no Paquistão, entrou justamente no ambiente que estava tendo a eleição, as eleições permitidas no Paquistão, e ele explode. O que acontece? Eles lá têm o seguinte entendimento: eles cedem a vida à família indenizada pela causa que eles acreditam. A maioria radicais islâmicos, o povo muçulmano, de uma maneira geral, fazem isso. E acreditem, também há mulheres bomba. E assim mesmo, homens bomba, mulheres bomba. Primeiro no plural, a segunda fica ainda no singular. E, para surpresa, precisam então de serem revigorados. Como que acontece? O último momento é a explosão. O autor traz o exemplo de granada, buscamos então a bomba, que é o mesmo efeito. Este espírito só tem um último momento, a explosão, o estrondo. Quando ele começar a despertar do estágio que ele se encontra, adormecido, ele não terá lembrança, nenhuma percepção de como ele fora, porque o corpo explodiu. Porque o espírito relembrará o que ele tinha. Ele não tem mais nada. Agora nós vamos ver o que é piedade. É preparado pelos médicos geneticistas, enfermeiros, no plano espiritual, toda uma equipe para revigorar um molde de como seria aquele corpo. E neste molde eles vão colocar fluidos vivificantes para reenergizar toda aquela região de todo o corpo que foi destruído. Para quando esse espírito despertar, ter uma noção de o que ele foi antes de explodir. E uma vez refeito, programará sua próxima volta à vida corpórea. Noutro sentido, isso tudo o amparo de um Pai, de amor e bondade, que não desampara nenhum de seus filhos. Retaliação, moramos em Volta Redonda e acompanhamos Barra Mansa, Volta Redonda, Barra do Pirém. Todas elas têm a linha férrea atravessando no meio da cidade. Volta e meia ficamos sabendo, alguém se jogou na linha do trem. A cancela vem e é abaixada. O trem vem apitando, é um estardalhaço, lá vem o trem. Todo mundo para, aquele que pensa se joga na frente. Ou com o carro, ou com o corpo. Recentemente, em Barra Mansa, mais um jogou o carro. Outro se jogou na linha, andando mesmo, transeunte. Ou seja, malhas do metrô também em São Paulo, ou outros lugares, ou rodovias. É premeditado. Então é um retalho, é um corte. É retalhar, é cortar. Então no plano espiritual ele vai ter a lembrança da perna amputada, do braço que falta. Isso tudo ele sentirá em sentimento, em percepção, porque é inteligência, vibrando, pensando e relembrando aquela parte que ele não tem mais. E, de uma maneira geral, não estamos admitindo que seja, mas na maioria das vezes voltam sem o braço, sem a perna, aquilo que lhe foi objeto que ele perdeu. Em memória de um suicida, nós temos os 5 suicidas, os exemplos. Camilo Castelo Branco e Jerônimo de Araújo Silveira, pelo tiro. Sentiam o sangue a esvair, o sangue a escorrer, quando internados na enfermaria. Mário Sobral pelo enforcamento. Sentiu o enforcamento e ele matou a Eulina, que era adúltera contra ele, e ele pede para voltar sem as mãos. Foi objeto de assassinato da esposa e ele se estrangulou depois. Belarmino Queiroz Souza, que era um ateu, cortou os pulsos devido à tuberculose, que não havia cura no século XIX em Portugal, como ainda hoje, ainda tem voltado a tuberculose. Com mais erradicação, mas ela está aí ainda. E João do Azevedo, outro português, pelo envenenamento que sentia tudo a queimar por dentro, mesmo não tendo mais a constituição física, repercutindo no perispírito. Então, 5 portugueses resgatados nesses estágios, nós temos esses exemplos. Então, para vermos como é todo feito esse trabalho no Hospital Maria de Nazaré. Essa nossa Mãe Santíssima, com extremo amor e devotamento ao semelhante,
pediu permissão do seu filho Jesus, como nos é contado no livro Memórias de um Suicida, através de Ivone, pelo Camilo Castelo Branco, que foi construído o Hospital Maria de Nazaré, onde Maria é a governadora. Um hospital com várias alas, desde a enfermaria que recebe os espíritos suicidas, e as alas diferenciadas conforme o grau de cada um. Isolamento, um manicômio, que é uma perturbação total. E alas separadas para espíritos que animaram corpos masculinos e corpos femininos, não ficam juntos, para o trabalho mais direcionado. Não que o espírito tenha sexo, não é isso. Mas é porque vivenciou a última existência e a lembrança do que ele fora que estará quando ele se despertar. Então ficam em alas isoladas, principalmente as mulheres que cometem aborto e têm naquele ato o suicídio. Então tem que ficar em áreas separadas, bem isoladas mesmo. Uma vez revigorados, eles começam então a estudar na cidade universitária, para depois voltarem como espíritos nas suas reencarnações. Camilo Castelo Branco, qual é a história dele? Famoso romancista português, não aceitava a cegueira, vaidoso, era demais a cegueira. Com um tiro ele elimina a sua existência. Ele que traz a história, ele que traz o relato de Memórias do Suicida, e o próprio nos conta. Já estava programando a sua reencarnação para o século passado, século XX. Tanto é que ele se afasta, quem termina a obra é Leon Denis junto a Ivone, porque Camilo Castelo Branco se programou para reencarnar. Leon Denis faz o fechamento e o remate de todo Memória de um Suicida. E ele diz no livro, viveria 60 anos, 40 anos enxergaria, 20 anos cego. Então a cegueira continuou, ele não se isentou suicidando, pelo contrário, ela voltaria, mas apenas 20 anos, porque ele voltaria como médium, ou seja, aquele que veio disposto para começar a trabalhar e a ressarcir os débitos contraídos. Então essa é a história. E os relatos da família Ivone, no Memória, tanto no Memória do Suicida é comentado pelo esposo Roberto de Canaleas, mas vamos destacar mais recordações da mediunidade, que é de cunho autoral, autorizado pelo Dr. Bezerra de Menezes, mas é mais Ivone sem ser a psicografia, apenas orientação de Dr. Bezerra de Menezes, seu tutor espiritual. E exatamente ela explicando para todos nós o que Charles sentiu quando soube que a filha suicidou. A dor moral, o pesar todo que ele, como pai, que acompanhou diversas existências, ora marido, ora irmão, ora pai, ou seja, esse vínculo, esse elo espiritual tão forte com Ivone, e deixa essa psicografia através da prova dizendo o amor, o zelo, a compaixão de um pai, que mesmo com essa filha rebelde, estava ali a acompanhando, a ajudando, a assistindo, para ela não falhar novamente, dar conta da missão durante 83 anos de vida, 54 anos dedicado à mediunidade, à assistência, aos livros, ao socorro, ao amparo, às preces aos suicidas, que ela tinha um caderno que ela anotava todos os suicidas e fazia uma prece por todos eles. Aquela que veio exatamente para resgatar e que continua no plano espiritual desse trabalho incessante de apoio e ajuda. Então vamos concluir, ou começar a conclusão. O capítulo 4 é o Consolador. Se estamos numa casa espírita, sabemos das benesses do Espiritismo em nossas vidas com o papel de Consolador prometido, não duvidemos, temos que consolar, apesar do agravante que é o suicídio. Por que temos de agir? Está escrito ali, nós buscamos no capítulo 6, o Cristo Consolador, do Evangelho segundo o Espiritismo, trabalhando o valor da oração. Tanto em Memória do Suicida, está lá dizendo que na hora do Ângelus, tudo para no Hospital de Maria de Nazaré, em respeito à hora da terra das 6 badaladas, e aqui também. Porque o mundo cristão todo para e ora e pede a nossa mãe maior. Inclusive, quem lembrar de um suicida, passe a lembrar neste momento também. É a hora do resgate, da ajuda, do apoio, das coletividades, das caravanas espirituais do bem que vão essas ambiências buscar e resgatar os suicidas em condições de serem retirados. Por que eles se aglutinam nesse chamado Vale dos Suicidas? Por causa do pensar, do pesar e do trauma causado em cada mente. Quando começa, então, é aquele choro coletivo, aquele desespero coletivo, porque é a afinidade espiritual que aglutina pensamentos afins. E como socorrê-los?
Quando eles começam a despertar um arrependimento, lembremos de Santos Dumont. Quando ele pede a Maria de Nazaré, os benfeitores já estavam do lado. Que ele quase se transforma num ovoide, ou seja, viraria uma presa de obsessores que ele não teria consciência do que era ele. Ovoide é praticamente animalizar o espírito, voltar a uma condição bem primitiva. Que socorro teve Santos Dumont quando lembrou de nossa mãe maior. Então, esse exemplo do valor da oração. A maioria que vem conversar conosco só respondemos esta palavra, não há outra: prece, oração. Ou não quer fazer, não consegue. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, coletânea de preces espíritas estão prontas, basta lê-las. E recomendamos ao anjo guardião a 12, a 13 ou a 14. Basta ler. E essa história é uma das que nós vivenciamos. Estávamos fazendo a palestra, não vamos detalhar muito. Na frente uma jovem chorou o tempo todo, muito bonita, muito bem apanhada, o tempo todo ela chorava. No final a amiguinha dela traz e ela vem conversar conosco, queria adquirir o livro e ela conta a seguinte história. Ela é universitária, depressiva, saudade da família, vivendo numa outra cidade, pensava a tarde toda em eliminar a sua existência, com tudo pela frente. A amiga passa para visitá-la na República e vê o quadro. Vem comigo, vem agora comigo, vamos a um centro espírita. Ela aceita. Ela não sabia o que é que preparava para ela ouvir. Era exatamente a apresentação de vida futura. Por isso que ela chorou todo o tempo. E nesta casa espírita há a distribuição de um Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos, gratuitamente na saída para os presentes, os que vão às palestras. Essa casa tem esse consórcio, ela recebe e distribui. Fomos lá, buscamos os Evangelhos, já trouxemos aberto e apresentamos a jovem. Você vai passar a orar. Peça seu anjo da guarda, aqui estão as preces que ela não conhecia nada. Era a primeira visita dela a uma casa espírita. Vejamos então este item tão importante, que nós vamos fazer só um adiantamento e vamos voltar depois em Jerônimo. O acolhimento numa casa espírita. Como a história do homem com a arma, dos desesperados que estão se avolumando e aumentando o pedido para ser atendidos, tem que abrir mais um dia de atendimento, mas essa é outra história também muito vivenciada e praticamente nos chocou muito há muitos anos atrás. Na primeira fileira um homem e uma mulher, e a palestra não era sobre suicídio, era sobre Deus, questão número 1 de O Livro dos Espíritos. Que é Deus? Causa primária de todas as coisas, e vem o texto pela espiritualidade através de Kardec. No final, esse rapaz, essa moça, ela levanta e vem conversar conosco, ele pedindo desculpa, por que ele chorou tanto? Ele na casa dele havia se programado para se matar, um suicídio. Ela na casa dela iria à palestra, mas ela pensava o tempo todo nele. Vejamos a interferência espiritual que temos e é para o bem. Então é saber analisar, é pensamento bom ou é ruim? É para ajudar ou é para depreciar? É prejuízo ou é benefício? Então temos que analisar. Ela só pensava nele em termos de eu tenho que procurar um fulano, eu tenho que passar. Que coisa estranha, eu estou pensando tanto nele. Então ela muda a rota do automóvel. Quando ela se vê, está na porta da casa dele e chega. E ele lhe faz a pergunta, como que você sabia? E ela fala, mas eu sabia do quê? Eu ia me matar. E ele cai num choro convulsivo. Vem comigo agora, estou indo para uma palestra, vem comigo, vem. E ela consegue mudar aquele pensamento e ele aceita. Vai para o centro espírita. Por isso que ele chorava o tempo todo. Ele foi ouvir de Deus. Um pai de amor e bondade que não desampara ninguém. Há alternativas, há meios, há fórmulas de safar de um problema. Busque ajuda. CVV, Centro de Valorização da Vida. Que não vem a casa espírita, mas telefone 188. É o telefone em todo o território nacional. É um trabalho maravilhoso. Eles estão prontos a ouvir, eles são treinados para ouvir. Porque a maioria da pessoa desesperada, a maioria, quer falar. Ameaçam, vão lhe matar, anunciam que já está pronto, e muitas das vezes vão efetuar a tragédia. Pessoal e muitos que estão envolvidos ficarão tão pesarosos quanto o espírito, um dia quando despertar. Então temos que agir. O centro espírita, a casa espírita, a instituição espírita cumpre tão bem o seu papel como consolador prometido. Atendimento ou acolhimento da casa espírita. Estas histórias, inúmeras, são diversas. Há 20 anos ouvimos e conversando
Com uma amiga, relembramos 1996, estávamos numa fila numa escola, veio uma pessoa e pede uma conversa, um desabafo. 1996, há mais de 20 anos atrás. Olha, você sabe que eu estava pensando em me matar, e aquela palestra que eu vi, a sua voz veio o tempo todo no meu pensamento, que a sua palestra marcou tanto, mas tanto, que eu desanimei da ideia. Estou te vendo, quero te dar um abraço e te agradecer. Tantas formas. Apenas uma palestra que nós fizemos com vontade de servir. E aquela pessoa nos reconhece lá naquela escola, que éramos professor, e veio nos agradecer, porque era a sua voz, a sua palestra, que vinha na minha mente todo o tempo em pensamento, entre fazer ou não fazer, eu lembrava do que você havia nos esclarecido. Só para dividir com o público presente, o que é se disponibilizar como médium, atender a uma causa, que é a causa de Jesus. E Jerônimo de Araújo Silveira, um ateu, ele ganha 2 capítulos em Memória do Suicida, na primeira e na segunda parte. Em resumo, o que é a vida de Jerônimo? Tal qual Camilo Castelo Branco, se matou com um tiro também. Porque ele, comerciante, em Lisboa, século passado, falido, buscou o suicídio e deixou a família em um processo de penúria, total miséria. Quando ele é recuperado e começa a ter noção, ele pede para vir a Lisboa, atendendo que ele estava sendo muito assim, autoritário, querendo, ele tinha autoridade para vir. Ou seja, liberdade, aspas, que ele estava no Hospital Maria de Nazaré. O diretor, chamado irmão Teófilo, então tá, você vai, mas você assumirá os prejuízos. Não é hora de você voltar, mas ele volta. Chega em Lisboa e vê Margaridinha, sua filha caçula, e a esposa, Zulmira, no cais da Ribeira, na prostituição. Ele ficou desesperado, porque a família ficou falida, sem nada. Os credores tomaram a propriedade, a casa dele estava com outras pessoas. As 2 filhas, Arinda e Marieta, viveram processos dificílimos nas relações conjugais. E o filho Albino, na África, preso por roubo, em degredo. Portugal não mandava para lá e a pessoa ficava. Ele, desesperado, não tinha como reaver mais nada. Ele havia sido a causa de tudo. Ele, então, volta, ele vai para o isolamento aos cuidados do Miguel de Santarém, que é o instrutor, para começar a doutrinar esse espírito revoltadíssimo. A família nesse processo na Terra. No isolamento, ele começa a segunda parte agora do livro, outro capítulo destinado a ele, outra vez Jerônimo de Araújo Silveira e família. Ele começa a orar, aquele que não acreditava em Deus. Ele aprendeu a orar a Maria de Nazaré, como está o texto no livro Memória do Suicida. Orei como jamais havia orado. Solicitei a ajuda da mãe de nosso Redentor, assistência para os meus filhos. E conseguiu. Na terra, os benfeitores espirituais direcionaram encarnados para Margaridinha vir como empregada doméstica para o Brasil, saindo da área de prostituição. O filho Albino, na África, teve a liberdade vigiada, ficou por lá mesmo, mas não precisou ficar preso. Houve ponderações, ele saiu. As 2 filhas se restabeleceram. E Zulmira, apesar de todos os erros e tropeços, continuou, mas uma situação menos aflitiva em Lisboa. Por ele ter se modificado, pedido e foi atendido pela nossa mãe, com o apelo que ele fez em prece sincera. E houve intervenção para acudir sua família da terra, que era a sua maior preocupação. E chegamos ao final, às considerações finais. Os nossos trabalhos, esses anos todos, ouvindo pais, o luto, a tristeza que é no lar, principalmente aqueles que mantêm os objetos, os pertences no quarto do mesmo jeito. Nossa amiga médium chegou a um desses ambientes em pesquisa que ela fazia para trabalhar sobre o assunto suicídio, foi o Rony. Quando eu entrei, eu percebi que o espírito estava preso lá dentro, ele não saiu. Por quê? Mantém-os da mesma maneira. Tudo bem que é cada um, as fotografias, a saudade, mas só há um recurso. Oração. Oração, todo o tempo. Separar, doar, limpar, modificar. Quando ele despertar, passar todo o processo de repercussão, ele volta para o ambiente onde ele está preso. Se as vibrações estão buscando, ele ficará lá naquele ambiente ao invés de ser socorrido e encaminhado para as alas ou áreas, ambientes, locais socorristas do plano espiritual. Então há necessidade de se fazer isso. O luto é comum. É comum em todos nós o pesar, o choro, a lembrança, a saudade. Isso é muito natural em todos nós.
mas em excesso vai atrair. E atraindo o espírito não tem condições de se libertar. Tanto no suicídio quanto aqueles que partiram também não tem mais a volta. Apesar da conformação demorar, é necessário começar a fazer um trabalho neste sentido. E aí entramos no compromisso com a vida aqui de todos, formadores de opiniões, professores, militares, civis, médicos, terapeutas, psicólogos, espíritas, os que falam, os que orientam, os comuns da sociedade. Todos nós podemos fazer o nosso trabalho. Se permita, auxilie, passe a ouvir, às vezes do seu lado há um propenso a essa tragédia íntima e derradeira que é o suicídio. Passe a analisar o que a pessoa está falando, se ela está falando de forma continuada, ela está plasmando, ela está programando este ato nefasto, insensato, é hora de acudir. Pense mais, aconselhe, traga numa casa espírita ou a outro credo religioso onde ela pudesse firmar, pensar diferente, ter esperança e ser consolada, que este é o papel do espírita na sociedade. Além de amar e instruí-vos, também somos multiplicadores de maneiras para acalmar corações aflitos. Às vezes é só um abraço. Ou às vezes esse depoimento, olha, tanto me ajudou, tanto me orientou, hoje eu estou pensando diferente. Então, como médiums, intermediários, e todos nós somos mais ou menos médiums. Ou com a mediunidade ostensiva pode atender ainda mais. É o nosso papel. E vamos trazer então para concluir a poesia Consolai. Vamos apresentar o fechamento do livro e vamos trazer a poesia já já. O anexo 1 está a prece ao suicídio, item 72, do capítulo 28, já comentado, coletânea de preces espírita prontinha, feita por Allan Kardec, basta ler e nas reticências colocar o nome ou nomes dos suicidas que vêm às nossas mentes ou aos suicidas, de uma forma geral. O item 72, repetimos, está anotado aqui. Os demais anexos são as mensagens dos dois médiuns, a agenda de palestra durante 1 ano e meio por onde percorremos com memórias de suicida, os nossos queridos amigos de Volta Redonda, da região sul-fluminense, de outros estados que nos apoiam, uma lista enorme, como diz Oswaldo Montenegro, faça uma lista de seus grandes amigos. Nós temos os grandes amigos, são muitos a nos apoiar, nos encorajar, a viajar, e aqui estamos, devido a um amigo que nos trouxe, Santana, que nos ajudou, nos ajuda tanto, e nos estimulou, como o pessoal do Namastê que nos conheceu, nos trouxe também, ou seja, estamos em Cataguases graças à influência de amizade benéfica em nossa vida, e estamos aqui fazendo o nosso trabalho. O Lar Espírita Irmãs lá, já mostrado, ganha uma página, e as referências bibliográficas são os livros consultados para a compilação de vida futura. E a poesia Consolar, nós vamos apresentar brevemente quem foi Antero de Quental, apenas com explicação. Nós já vamos, só voltando, só um pouquinho. Antero de Quental, contemporâneo na época do século XIX, lá em Lisboa, de Camilo Castelo Branco, um homem renovado, escritor, muito influente nas artes, digamos assim, nas letras. E ele tinha um transtorno bipolar. Ele já era um ser com problemas variados, ora triste, ora alegre. Numa dessas crises, ele vai para um banco de praça com uma arma, se mata. Refeito, ele se junta aos poetas, que começaram a trazer as primeiras cartas a Chico Xavier para termos o primeiro livro de Chico, Parnaso de Aleituro, com espíritos diversos, maioria poetas, todos poetas, e apenas 2 poetisas, Carmen Cineira e Alta de Souza. Temos Olavo Bilac, Alfonso de Guimarães, Cruz de Souza, Raul de Leone e o próprio Antero de Quental com a poesia Consolar. Por que escolhemos Antero de Quental, um suicida? O próprio Refeito dá a nós o roteiro do que fazer na Terra com todos aqueles que estão com este problema gravíssimo, que é a intenção de se matar, quando não já estão programando esse ato derradeiro e infeliz. Então ele, com autorização, bem mais disposto, com autorização para se juntar aos demais, de uma certa forma, podemos entender, mais revigorado,
vem e nos brinda com essa poesia que vamos recitar em seguida, chamada Consolai. E apenas um parênteses: conseguimos a autorização da Federação Espírita Brasileira expressa, ou seja, em papel timbrado, que sim, poderíamos colocar a obra completa. Veio a autorização desta, de outras poesias que colocamos no outro livro que será lançado em agosto, o Lenitivador, que cada capítulo traz uma poesia. Para a obra completa, por direito autoral, temos que pedir autorização, e veio a autorização. E Antero de Quental nos diz assim: se eu pudesse, diria eternamente aos flagelados e desiludidos que sobre a terra os grandes bens perdidos são a posse da luz resplandecente. A dor mais rude, a mágoa mais pungente, os soluços, os prantos, os gemidos, entre as almas são louros repartidos, muito longe da terra impenitente. Oh, se eu pudesse! Iria em altos brados libertar corações escravizados, sob o guante de enigmas profundos. Mas dizei-lhes, ó vós que estáis na terra, que a luz espiritual da dor encerra a aventura imortal dos outros mundos. E relembrando então, que havíamos anunciado logo no início, a mensagem da entidade espiritual Luiz, pelas mãos da médium amiga Norma Sueli Lima de Oliveira, nos disse assim: a colcha terá muitos retalhos, mas ficará alinhada com Jesus. Foi o nosso propósito, a nossa intenção, e está aí. A todo o público presente, muita paz. Agradeço o convite, Luzia, a atenção de todos vocês, a aliança que nos convidou, nos trouxe. Aqui estamos, com o trabalho concluído. E no sábado estaremos de volta. Apenas um parêntese novamente: o acaso não existe. Quando Luzia havia conversado comigo, viria apenas hoje e regressaria à volta redonda. Ela, no mês de maio ou junho, se não me engano, aquela ligação foi em maio ou junho. Rony, você poderia ficar no sábado? Eu falei, posso, eu quero ficar, quero assistir o Namastê no domingo com a Ave Cristo, eu não posso perder, eu vou ficar por minha conta. Não, nós precisamos mais uma palestra no sábado sobre depressão. Eu falei, o quê? Depressão? Está pronto, eu vou fazer no Rio de Janeiro essa palestra. Então, estaremos aqui no sábado para apresentar Melancolia e Depressão, palestra conta para outra casa, para duas outras casas. O acaso não existe, como eu lhe passei, e com a permissão estaremos aqui novamente no sábado. Ao público presente, mais uma vez, muita paz a todos. Com a graça de Deus.